Oi pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Ler é Viver no ar e nesse programa a pauta é literatura fantástica. A fantasia é um gênero da ficção em que geralmente são abordados fenômenos sobrenaturais e mágicos como elementos primários do enredo. Muitas obras do gênero retratam mundos imaginários com criaturas mágicas. Uma vantagem do gênero fantástico é que ele não se prende apenas à literatura, mas também ao cinema e música. Também se pode misturar fantasia com realidade, exemplo claro que se vê em Harry Potter, que se passa em Londres, mesmo tendo todo um universo mágico por trás. Para participar do programa, convidei o médico cardiologista e escritor Everton Carvalho, autor de O Primeiro Vampiro, publicado em 2015 pela editora Novo Século, e Sherlock Holmes em A Maldição do Rochedo, publicado em 2019 pela Chiado Editora. Tudo bem, Everton? Muito feliz com a sua participação no Ler é Viver. Obrigado, Humberto. Eu também, né? Depois de tantas marcadas e desmarcadas, conseguimos nos encontrar para conversar um pouco sobre literatura. Realmente muito legal. Você é um pisciano nascido em Natal, Rio Grande do Norte. Desde criança, sonhava em ser médico, fez medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e depois de formado se mudou para o Rio de Janeiro para se especializar em cardiologia. Ficou lá durante 25 anos até receber convite para vir morar em Campo Grande. Na Cidade Maravilhosa, você conviveu com amigos poetas e poeteiros, aflorando o desejo de adolescente de escrever histórias. O consumo de literatura fantástica já fazia parte da sua vida desde então? Ou seus gêneros, a princípio, eram poesias e historietas? Conta um pouco pra gente. A literatura fantástica, digamos que começou da minha infância, porque eu tinha uma tia professora que me alfabetizou, minha tia Nazaré, e ela me passava muitas histórias de Peter Pan, né? E junto com isso eu tinha histórias do que outros tios meus também assistiam, que eram o Mandrake, que era o Tarzan, foram os meus primeiros heróis, né? Então, a partir daí, a gente começa a entrar em um mundo que parece que não tem mais volta, né? Você entra e gosta e fica nele, né? E quando fui para o Rio de Janeiro fazer cardiologia, porque não havia cardiologia em Natal, eu encontrei uns amigos que gostavam de escrever, mas escreviam de maneira amadorística tudo isso, né? E me deu vontade também de escrever, né? E a poesia minha, eu nem falo que escrevo poesias, eu me interesso por escrever, estou aprendendo, mas não posto algumas no meu Instagram, faço muitas poesias para minha mulher, mas é alguma coisa que eu sei que esteticamente e tecnicamente eu preciso aprimorar muito. Mas como a finalidade é fazer uma declaração de amor para ela, então eu realmente posto sem me preocupar com esse detalhe, né? E as minhas poesias anteriores, elas sempre eram como se fossem pequenas historietas, né? Começo, meio e fim, né? Sempre uma historinha, alguma coisa desse tipo, resumida em forma de poemas, né? E com o tempo, na minha adolescência, eu resgatei um desejo de minha adolescência, que era contar histórias, que eu escrevi algumas na história, perdi na minha adolescência e deixei. Quando cheguei no Rio de Janeiro, comecei a escrever, eu achei que poderia me aprofundar um pouco mais. E veio a ideia do vampiro, porque desde criança eu sou apaixonado por vampiro. Eu e meu irmão assistíamos na Band, nos anos 70, Sessão Mistério, que passava na Band sábado à noite, e era só sobre vampiro, lobisomem, estranguladores, esses múmias, todas essas coisas, esses seres, né, de outro mundo. E quando me veio a ideia de escrever sobre o vampiro, a ideia veio, mas ela vem como se fosse um vento, que passa assim no seu ouvido, um sopro, e você tem que captar. Eu peguei aquilo, anotei e comecei a me aprofundar na ideia. E o aprofundamento parece um buraco. Quanto você mais procura, mais profundo você vai. E depois de 5 anos pesquisando e escrevendo, saiu o Primeiro Vampiro, né? Eu acabei perdendo o livro todo, ele estava dentro de um pendrive, que quando me mudei para cá na viagem eu perdi, né? E só fui reencontrar quando eu cheguei aqui. Logo que eu cheguei aqui, eu liguei para o Novo Século, porque eles tinham aceito publicar o livro já em 2010, mais ou menos,
2012, mais ou menos. E eu me mudei para cá em 2013. Eu liguei para Novo Século, me reapresentei, dizendo que tinha um livro que havia sido aceito por eles, eles ainda teriam interesse. Eles falaram que sim, e eu lancei o livro, né? Foi um livro que me agradou muito escrever, me agrada até hoje falar sobre ele, né? Teve uma aceitação muito boa, né? Principalmente quando eu tive a resposta do Rubênio Marcelo, que é um dos acadêmicos aqui da Sociedade, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, que eu dei o livro para ele ler sem nem conhecê-lo, através de indicação de outra pessoa que eu conheci, que foi o André Salineiro, policial federal e ex-vereador daqui. Ele me indicou que eu apresentasse o livro e o Rubênio leu. Só que ele não me falou nada, né? Quando eu fui saber, e aí, você gostou? E ele falou, calma, que sábado agora sai a minha matéria sobre isso. E quando ele falou da matéria, eu comprei o jornal no sábado seguinte e sai uma reportagem, espero que saia direito, né? Suplemento Cultural. Ele fez uma reportagem, O Primeiro Vampiro, um romance cinematográfico. Isso aqui me deixou tão feliz que eu falei, cara, significa que eu consegui o meu objetivo, né? Escrever uma história legal, boa, coerente, e que foi analisada por digamos assim, uma pessoa de conhecimento técnico e que me deu o aval que a história estava ok. Isso aí deixa você cheio de vontade de escrever mais, né? Aí depois veio o Sherlock Holmes, que é um personagem por quem eu também tenho um carinho muito grande, gosto muito, aprecio, e quis escrever também uma homenagem a ele. Porém, eu não poderia escrever como o Conan Doyle escrevia, que era através da ótica do Watson, né? Então, eu optei, porque senão eu teria que fazer um plágio, né? E escrever a maneira que o Watson escrevia, tudo isso aí. E eu falei, não vou fazer isso. Então, eu optei em fazer uma história pelos olhos do próprio Sherlock. Só que, para que fosse uma coisa diferente, eu coloquei o Sherlock aposentado, coloquei o Sherlock casado e pai de família. Porque quando você se torna pai, você muda, sem querer, seus conceitos, sua maneira de pensar e muitas coisas. Então, é um Sherlock, digamos assim, com uma vivência já diferenciada pelas experiências novas que ele tem na vida. Aposentado, casado e tudo que ele era contra. Bacana. Em meio a tantos gêneros, por que você decidiu enveredar para a literatura fantástica? Conta um pouco para a gente, né, da saga do Guerreiro Ori, exímio conhecedor de poções, que curam e matam, e que luta nas cruzadas ao lado de Ricardo Coração de Leão, encontra a tão procurada paz, mas acaba vítima de uma maldição. A ideia veio, digamos assim, depois de uma insatisfação. Depois eu gostava de ler sobre vampiros, e o vampiro, ele é um personagem multicultural. Ele não nasce de um estalo assim. Ele é a mistura de várias culturas, e os filmes que eu via sempre tinha uma origem praticamente dogmática, como se fosse a relação com o cristianismo. Esperei por muito tempo, quando eu soube que o Coppola estava fazendo Drácula, eu falei, que legal, ele estava fazendo um filme sobre Drácula, né? Mas só que ele coloca a criação, a origem do Drácula, como digamos assim, não vou dizer uma maldição, mas um castigo de ter se voltado contra a igreja, que não queria tentar ressuscitar a mulher dele, e crava a espada na cruz. E isso o transforma de uma maneira não explicada em um vampiro. A história dos vampiros, na verdade, isso aí é bom porque ele se encaixa perfeitamente no livro, ela surge em torno do ano 1000. Né? No ano 1000 e na região ali, na região eslava da Romênia, naquela região. E por quê? Porque aquela região era uma região de passagem. Então, de passagem de tropas militares. Toda vez que um grande exército pensava em expandir seus domínios, aquela era uma região de passagem. E nada mais normal do que imaginar que
as grandes vitórias, muitas aconteciam com invasões noturnas, nada mais normal do que criar no folclore a imagem de personagens que vêm à noite te matar, te dominar, sugar seu sangue. Então é assim que os vampiros surgem. Na região eslava, eles surgem, só que eles não surgem como sugadores de sangue. Os primeiros personagens vampiros, na verdade, eram meios zumbis. Tem até um primo do Dostoiévski que escreve uma história sobre vampiro e foi transformado depois em filme, que ele coloca bem isso. Os vampiros eram aquele ser que eram pessoas que voltavam depois de ter morrido, mas que tinham o atrativo. O atrativo é porque era alguém que você já conhecia. Então, por ser uma pessoa conhecida, ela te atraía, mas por ter morrido, ela te afastava. Afastava também pelo fato de ter um aspecto mórbido. Afastava também pelo fato de ter um olhar opaco, seco. Afastava também por ter já, às vezes, a carne se desfazendo, o mau hálito, o mau cheiro, tudo isso. Então, o vampiro tinha esses dois lados que atraía, afinal de contas, imagina, você tem um ente querido que morre e depois volta para você. Você quer abraçar e, ao mesmo tempo, você tem repulsa. Então, isso aí. Surge depois, então, a literatura vai modificando, até que o Henry Polidori, que é o médico do Lord Byron, que foi o criador do primeiro personagem vampiro da história, ele cria o vampiro e coloca as marcas de o envolvimento com a lua, é daí que ele tira a energia, o poder de sedução e o poder de sedução e a imortalidade. Depois começam a surgir outros personagens que começa a haver a necessidade dele se alimentar de sangue. Tem a Condessa Carmila, que se alimenta de sangue de outras jovens, e vem outros personagens. E depois vão surgindo os dentes pontiagudos. Até então, eles não tinham presas, nada disso. E se você observar os filmes do Bela Lugosi, que é o primeiro vampiro que vem antes do Christopher Lee, ele não tem dentes pontudos. No Christopher Lee, eles colocam dentes pontudos justamente para modificar um pouco a questão, tá? Então, nós temos uma evolução do personagem na literatura, em que eu não gostava, quando assisti, colocava como a origem apenas sendo uma origem cristã, anticristã. Então, eu criei uma história onde o personagem ele se envolve com os ciganos. Se você observar a grande maioria dos filmes, pelo menos de antigamente, os clássicos, os vampiros sempre estão relacionados a ciganos. Coloquei com a magia, envolvi-o em um cristianismo, misturei um pouco de cultura celta e por aí vai. Eu fiz uma mistura para mostrar que ele realmente é multicultural e não um personagem que tem única, exclusiva a origem devido ao fato de ser anticristã. Muito legal, e é bastante interessante, né, a leitura que o personagem do vampiro provoca em diferentes leitores, né, e cinéfilos também. Na literatura fantástica, da mesma forma que acontece na ficção especulativa, o universo criado ou os personagens diferem da realidade. Na maioria dos trabalhos, a fuga da realidade é geralmente explicada por intervenções de divindades, magia, forças ocultas ou sobrenaturais, e essas características são bastante presentes nas suas obras, assim como a presença de diversos personagens mágicos. Como que é o processo de criação das histórias e personagens e quais que são as suas fontes de inspiração, Everton? A fonte de inspiração são ideias que me surgem assim, não vou dizer do nada, surge uma ideia, como surgiu a do vampiro, vem uma ideia e eu começo a pesquisar, começo a lapidar. Os personagens é fruto de uma pesquisa e também do próprio rumo da história. Muitas vezes eu quero escrever, digamos, um capítulo que leva para um canto, mas o desenvolver
dos fatos, né, acaba me colocando em outro. Né? Muitas vezes, tem muitas pessoas que falam que a história ela vai se escrevendo e a gente vai mais ou menos direcionando. De vez em quando acontece isso comigo. Eu quero escrever uma coisa, eu sempre faço roteiros para não sair totalmente do que eu pretendo. Quando eu defino uma história, eu coloco começo, meio e fim, mais ou menos eu sei já como é que ela vai ser. E o meio eu vou delineando de acordo com o resultado das pesquisas. Então, os personagens eles vão sendo criados de acordo, digamos, com a necessidade de cada cena, de cada enredo, de cada cenário, de cada trecho que está se passando, né? Digamos assim, na parte do Ori, quando ele chega no Ria Brasil, que é o paraíso celta, ele não poderia estar em uma comunidade celta, escondida de todo mundo e não ter ninguém. Então, eu precisei criar várias pessoas. E essas pessoas eu fui criando como? Eu precisei estudar cultura celta, precisei estudar bastante sobre mitologia celta, para que os personagens estivessem envolvidos dentro de atividades que fosse a rotina dela, né? Então, eu aproveitei nomes dos deuses celtas e coloquei nos próprios personagens. Assim como nós temos Arcanjo Gabriel, nós temos muitos personagens Gabriel aqui, nós temos muito Maria, nós temos muito Jesus, no português não, mas nos países de língua espanhola, o nome Jesus é muito usado para homens, aqui não. E por aí vai, né? A mesma coisa que acontece. É assim que eu vou criando os personagens, né? Ou criando os personagens junto com as características também, né? As características físicas, eu saio na rua e vejo, pô, esse cara aqui é bem caricato, se enquadraria bem com aquele personagem, e por aí vai. Muito legal. Você sabia que uma das características mais marcantes do gênero fantasia é que o elemento fantástico não necessita de uma explicação científica ou tecnológica? Pois é, pode ser justificado por magia ou qualquer outro fenômeno fora da normalidade. Apesar de bastante aceito entre fãs e estudiosos do gênero, esse argumento não é universal. Um exemplo que quebra essa regra são as histórias infantis, que apesar de possuírem todos os elementos da fantasia, são consideradas fábulas. O Ler e Viver vai para um breve intervalo e já volta. Fique ligado. Como falar com um deputado estadual sem ser por rede social? Você vai no www.al.ms.gov.br, depois clica no menu da direita, depois em Deputados, depois em Partidos, Bancadas e Blocos. E então vão aparecer as fotos de todos os deputados estaduais que nós temos. Você escolhe um dos deputados com quem você quer falar, clica na foto do deputado, eu vou escolher a Mara, que é a única deputada mulher, e depois vai aparecer o e-mail. O Ler é Viver está de volta, debatendo literatura fantástica com o escritor Everton Carvalho, que também é médico, cardiologista e sommelier. Como que você mescla suas atividades da medicina com a literatura e também com o universo dos vinhos? De que forma que foi o seu encontro com a ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, que fica no Rio de Janeiro? E é verdade que um copo de vinho diário faz bem para o coração? É verdade. Desde que a pessoa beba com moderação, desde que a pessoa não tenha nenhuma necessidade de ter o álcool abolido da sua vida, por uma questão hepática, por uma questão cardíaca, por alguma interação com outras patologias, né? Se a pessoa for totalmente saudável, ela ajuda através os vinhos têm uma alta concentração de resveratrol, que é um antioxidante que ajuda. Mas é um coadjuvante. A pessoa tem que se alimentar bem, tem que estar dentro do peso, não pode fumar, né, fazer uso de bebida alcoólica de maneira moderada, fazer atividade física e controlar, caso tenha pressão alta, controle a pressão, fazer uso de pouco sal e várias outras coisas. Não é, digamos assim, não é um substituto, né? Ele é, na verdade, um adjuvante. Assim como uma boa alimentação também o é, né? O vinho faz parte. Na verdade, o vinho é um alimento, né? Na Europa, ele é visto como um alimento.
nos outros países que não têm cultura enológica, que o veem como bebida alcoólica. Mas, na verdade, se você fizer uso do vinho, como os europeus o fazem, tomando uma taça no almoço, assim como a gente toma um copo de suco, eles tomam uma taça de vinho, né? Ele vai fazer benefício, né? Não é uma garrafa no almoço, nem uma garrafa no jantar. O encontro com a ABS se deu depois que eu casei, né? Eu e minha mulher começamos a nos interessar pela gastronomia, começamos a comprar revistas, de fazer sempre ao final de semana um prato novo, e as revistas sempre falavam um pouco de vinho. E eu descobri que a 5 minutos de minha casa havia sido instalado uma filial da ABS, Associação Brasileira de Sommelier. Eu morava na Barra, no Rio de Janeiro, e a ABS, a sede, a matriz, fica no Flamengo. E Barra, você ir da Barra para o Flamengo, as aulas eram às 7 horas da noite, você teria que sair às 5 da tarde, né? E ficava inviável, porque às 5 da tarde eu estava trabalhando. Quando descobri que tinha uma ABS a 5 minutos de casa, eu me inscrevi. Fiz o curso, e depois você faz o curso básico, faz o avançado, depois faz o terceiro nível. Depois, quando eu estava no terceiro nível, meu professor viu que eu estava muito interessado, estava sempre trazendo novidades, pesquisando e falando mais. Ele perguntou se eu queria fazer prova para ser professor. Eu falei, puxa, que claro, né? Aí ele me indicou, né? Me deu os livros para eu estudar para a prova, eu fiz, passei e me tornei professor de lá, né? E é uma coisa maravilhosa, né? Porque o vinho, ele tem cultura de história, de geografia, de literatura, né? Tem muita coisa. Tanto é que você viu lá a minha apresentação sobre o vinho na literatura, quando eu falei do Gilgamesh, bem antes de tudo isso ter começado. E entrou na veia e não sai, né? Assim, e depois também comecei a me interessar também pelo café, né? Até um pouco antes do vinho, mas o café também ficava longe e o vinho acabou ocupando o espaço. Mas é uma coisa muito prazerosa. E como a gente concilia, sempre tem espaço, né? Quando você gosta das coisas, você sempre encontra espaço para acrescentar um pouquinho a mais. Claro que não pode se tornar, digamos assim, não pode tomar todo o seu dia, mas o tempo para você tomar um belo vinho com a sua mulher, né, se reunir com os amigos, isso aí é natural, né? Faz parte da socialização humana, faz parte da necessidade humana nessa vida tão estressada que a gente tem. Sem isso, a hipertensão chegaria e não aproveitaríamos praticamente quase nada, né? Então, a gente tem que aprender a aproveitar as coisas boas da vida, com moderação, é claro. Com certeza. E você publica, né, no seu Instagram muitas postagens de drinks que dão água na boca, né? Você também estudou para estar fazendo esses tipos de drinks? Como que foi esse processo também? Fiz curso de barista porque eu tinha intenção de montar um café literário, mas acabei abrindo com o meu sócio uma clínica lá no Rio de Janeiro, né, uma clínica médica, uma franquia de hospital que tinha lá. E os drinks eram um desejo que eu tinha de criar drinks e patenteá-los. Só que a mãe de uma amiga minha trabalhava no escritório de patentes lá do Rio de Janeiro. E conversando com ela, ela falou, você não vai poder fazer isso. Porque só se pode patentear drinks se você for uma instituição com CNPJ, você for você for um restaurante, um bar, um negócio desse tipo, ou se você trabalhar dentro de uma instituição dessa. Aí eu desisti, já tinha vários drinks montados, aí deixei para lá. Quando veio a pandemia, né, eu voltei a me interessar pelos drinks, né? Os vinhos ficaram muito caros, né? Um bom vinho começa com R$150 e você tomar 2 vinhos, R$300. A pandemia
exigiu que você se reorganizasse economicamente. E eu falei, bem, vamos aqui brincar com drinks. Você compra uma garrafa de gin e essa garrafa você pode transformar em 20 ou mais drinks. Então sai bem mais econômico. E é prazeroso, até porque é uma possibilidade praticamente infinita. Você junta, lembra da matemática, do fatorial, você junta três componentes, 3 vezes 2, 6, você tem possibilidade de fazer 6 drinks. Se você colocar um componente a mais, 4, você já vai de 6, você já pula para 24 e assim por diante, né? Então, eu tenho uma lista grande de componentes aqui, de ingredientes, em que eu uso e eu procuro, todos os meus drinks são originais, eu não copio nada de ninguém, né? A intenção, eu não patenteio, mas eu coloco o nome, eu batizo, eu boto os ingredientes, coloco tudo que eu estou fazendo e coloco no meu Instagram. Não é segredo para ninguém, quem quiser repetir, repita, quem quiser opinar também, isso aí eu fiz em casa, tem um amigo meu também que faz, ele fica olhando, pô, isso aqui eu fiz, ficou bom, isso aqui não consegui, mas é mais um dos prazeres que a gente vai encontrando e descobrindo ao longo da vida. Então é isso aí, quem quiser seguir, Everton _Carvalho, _escritor, e no momento lá tem um monte de drinks lá, para as pessoas repetirem e tentarem fazer. Quem gostar, dá um like lá e avisa. É legal marcar também você, né? Sim, pode marcar, que eu vejo também. Você acaba sendo visitado por outras pessoas que fazem drinks, né? E a gente fica observando um ao outro. É uma coisa prazerosa também, né? Quem quiser brincar aí, já estou com 223 drinks montados originalmente, não tem drink repetido, e são todos livres para quem quiser brincar. Em 2019, você publicou pela Chiado Editora o seu segundo livro, Sherlock Holmes em A Maldição do Rochedo, cuja narrativa se passa no início do século XX, na fronteira da Romênia, mostrando um Sherlock Holmes aposentado, casado e pai de um filho. Fala pra gente um pouco sobre esse livro e sua conexão com o fantástico, principalmente com o personagem de ficção da literatura britânica, criado pelo médico e escritor Arthur Conan Doyle. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui, né? Sherlock Holmes em A Maldição do Rochedo, né? Pela editora Chiado. Esse aqui foi digamos, desde criança também, porque assistia muitos filmes de Sherlock Holmes, né? Eu achava muito interessante, porque o Sherlock Holmes foi criado por um médico, o Arthur Conan Doyle, que era oftalmologista, e que ele tinha como, digamos assim, tutor, um professor dele, que era um cirurgião, que fazia os diagnósticos da maneira que o Sherlock descobre as coisas, né? Então, Sherlock se baseou no próprio professor para criar, Sherlock não, o Conan Doyle se baseou no professor para criar o personagem do Sherlock, deduzir as coisas assim que ele ia vendo. E depois de ter escrito o Sherlock, né, eu fiquei sabendo que os 2 personagens que mais são levados ao cinema é justamente o Sherlock Holmes e o Drácula. Não que eu tenha escrito sobre Drácula, mas que quem lê pode perceber que existe uma ponta de Drácula no Henri, no primeiro vampiro. E me veio a vontade de escrever, me veio o desejo de escrever, mas como eu havia falado, eu não queria escrever uma história no estilo Conan Doyle, eu queria algo diferente, né? Então eu teria que criar uma coisa diferente. Então eu tirei de Londres, onde a grande maioria das histórias do Sherlock se passa, estudei bastante li praticamente quase a obra inteira do Conan Doyle, e criei um personagem, digamos assim, aposentado, em que tenho a tarefa de voltar
a atividade, porque ele estava aposentado, como eu falei, para enfrentar uma pessoa que, no caso, é pior que o Dr. Moriarty, que é o Dr. Daggett, é o novo vilão da história. Optei por tirá-lo da Romênia, optei por tirá-lo de Londres e o coloquei na Romênia porque eu queria, no final dos anos 30, a tecnologia já estava chegando em Londres, e eu queria levá-lo de volta ao início, onde ele tivesse apenas a dedução dele, não tivesse os instrumentos de laboratório que ele utilizava para investigar, né? E eu também queria que ele estivesse em uma cultura totalmente anterior, porque os franceses e os europeus e os londrinos, eles já estavam evoluindo culturalmente em relação. As crenças já não afetavam tanto a cultura popular, a crença popular, né? A crença nesses mitos, nessas coisas. Enquanto na Romênia, como eu falei, o berço desses seres mitológicos, dos vampiros e dos lobisomens, achava interessante colocá-lo de frente com isso. Então, eu optei por levá-lo para lá, levei o Watson, né? O Watson sofreu um AVC, e esse é o motivo pelo qual que ele não escreve, né? Ele até fala, né? Eu não posso escrever porque eu me esqueço das coisas, então a missão do Sherlock é enfrentar e anotar. E ele fala logo no início, vocês perceberão que as anotações serão diferentes das que eram realizadas pelo meu amigo Watson, né? E ele tem o trabalho de decifrar. Ele já sabe quem é o assassino, ele só quer saber o motivo e tentar salvar os membros de uma sociedade secreta que estão sendo exterminados. E o motivo? Então, é uma coisa bem interessante. E eu desafio, eu duvido que alguém chegue a decifrar antes do final. Com certeza, né? Não é mais ou menos algo como Agatha Christie, né? Que geralmente tem muita gente que consegue, né? Tá decifrando um pouco sobre quem é o assassino. Justamente. E tem uma coisa, né? A Agatha Christie, apesar de eu gostar muito dela também, mas eu vejo nela digamos assim, o Hercule Poirot, na verdade, é uma cópia do Sherlock, né? Ele usa o mesmo método, a mesma coisa. Só que ele é muito mais arrogante, né? Que ele tem uma frase que fala que ele conseguiria decifrar um crime sentado na poltrona dele sem nem chegar lá, né? Então, eu coloco isso no livro. Eu coloco o Sherlock, ele fica espiando, né? O Hercule Poirot, né? Como é que um cara pode ser um gênio e não gostar de vinho, não gostar de cerveja, não gostar e ter como a sua bebida predileta o chocolate quente, que era a bebida do Hercule Poirot, né? Então, coloco que ele era como o Sherlock era alto, esguio, né? Desse tipo, ele fala como é que alguém de tão baixa estatura deve ter causado tremenda frustração aos seus pais batizar alguém do nome de Hércules, né? E o cara ser quase um anão, que ele fala assim. Então, eu fico espinhotando a história da Agatha Christie. A Agatha Christie aparece também, só que ela está escondida lá. Vocês vão ter que entender um pouco das histórias para vê-la como um personagem eu não coloco Agatha Christie, coloco o nome dela antes dela se casar. Ela desaparece, tudo isso fica um mistério. Acham que, na verdade, foi uma jogada de marketing. E tem várias outras histórias. Aí quem quiser, procura aí na internet e ver o período em que a Agatha Christie desapareceu, vocês vão ver que é legal. E nesse período que ela desapareceu, ela foi parar lá junto com o Hercule, lá junto com o Sherlock Holmes e o Watson. Olha que legal. Eu tenho uma história publicada aqui nesse livro, que foi feito pela Ana Maria Bernadelli, que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, uma professora, e que ela fez uma coletânea em homenagem a uma escritora russa, mas que se naturalizou aqui. E eu escrevi uma história aqui em homenagem a minhas filhas, né? O Esquadrão da Luz. E uma outra, que eu escrevi um conto, que foi uma homenagem à Glorinha, né? Feito pela professora também Silvia Sesco. Fiz um conto aqui. Esse conto é bem engraçado, bem rápido de ler, que são dois amigos conversando sobre o encontro que tiveram com Jesus, e um falando sobre o outro. Então, é a diversão, né?
Eu fico muito feliz em poder ter participado dessa entrevista junto com o João Humberto, né? Fico, digamos assim, desejoso de terminar logo e conseguir tempo de voltar a escrever, uma das coisas que me dá muito prazer. A medicina me dá prazer, escrever me dá prazer, vinho me dá prazer, drink me dá prazer, tem muita coisa que me dá prazer, né? Então, a gente tem que ter esses adicionais para não ficar só naquela vida de trabalho, trabalho, trabalho e se tornar carrancudo. Mas, Humberto, mais uma vez, obrigado, estamos à disposição, querendo, assim que lançar os próximos, com certeza eu vou te convidar, né? E um forte abraço a todo mundo, divirtam-se, quem quiser ver os drinks, vai lá. E outra coisa, sim, deixa eu esquecer, quem quiser assistir alguns vídeos que eu fiz sobre o book trailers, na verdade, são book trailers de 1 a 2 minutos, você coloca O Primeiro Vampiro no YouTube, coloca Everton Carvalho, que vocês vão ver, tem mais ou menos uns 10 vídeos lá de 1 minuto e meio que eu fiz para promover o livro, e são bem interessantes, né? Tem, por exemplo, você sabia que o primeiro vampiro da história literária e o Frankenstein foram criados na mesma noite? Na mesma noite, na mesma casa. Então eu digo que eles são irmãos de útero, né? Não univitelino, mas bivitelino. Assiste lá o vídeo que vocês vão gostar. Interessante. E para finalizar, né, então, a sua participação aqui no programa, queria que você lesse um trecho de Sherlock Holmes em A Maldição do Rochedo. Capítulo 26, Mastim de Bordeaux. Acordei na manhã seguinte, quando Almoaden já terminava a saudação ao deus do dia. Vamos nos mostrar dignos da deusa Freja. No portal do hotel encontrei Darko, com o dedo no nariz e brincando com um boné de taxista. Bom dia, senhor, cumprimentou-me. Posso ajudá-lo? Desculpe, meu amigo, mas hoje eu vou a pé, falou Sherlock. Posso acompanhá-lo? Deixei meu caleche para uma limpeza geral. Pode? E ele se pôs a andar ao meu lado. Quem era Mary Raymond? Né? A belíssima Mary Raymond, para quem a conheceu nos tempos áureos. Fale-me desses tempos. Mary Raymond foi a maior concorrente da Clara, a primeira Clara. Não que elas brigassem, os fãs brigavam por elas. Mary Raymond era do tipo mignon, pequena, mas perfeita, como um perfume francês. Linda com o rosto de porcelana e o cabelo à la garçonne, que escondia as orelhas de abano. Enlouquecia a plateia com as ancas volumosas. Uma das 2 maiores atrações do Grand Bausca. Era convidada para todas as festas do topo da cidade. Enciumava as mulheres e desejada pelos homens. Certa noite, estava com um general, que depois de várias doses de absinto, começou a gritar feito louco. O cão dela era aquele mastim de Bordeaux. E vendo o militar, tal qual uma besta louca, atacou. E que deixou o coitado com ódio e jurou o doutor de morte. Bem, tem muito mais. Quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, que eu acho a maneira de lhe entregar o livro. Ok? Ok, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado e foi um prazer participar da entrevista. A escritora Bia de Felice nasceu em Campo Grande em 20 de março de 2005, sendo que aos 14 anos escreveu e publicou sua primeira obra de ficção, o livro Ruínas da Escuridão, após desafio lançado por seu professor. Hoje, aos 16 anos, cursa o 2º ano do ensino médio e quer seguir a carreira de jornalista. Seja bem-vinda ao Ler é Viver, Bia. Oi, João, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, obrigada por me receber. Sua infância foi marcada por leitura e muitas idas às livrarias, que já sinalizavam a materialização de Ruínas da Escuridão. Quais que são os seus gêneros e autores preferidos? Qual o peso da literatura fantástica na sua vida? E qual a dica para ler até 3 livros ao mesmo tempo? Meus gêneros preferidos são fantasia e romance. Os autores que eu mais gosto que tenho lido é Stephanie Garber, Tommy Adeyemi e Taylor Jenkins. O principal peso que a literatura fantástica traz é uma fuga do dia a dia, mas sem deixar de trazer questionamentos sobre nossa realidade. A dica que eu posso dar é criar um momento diferente para ler cada livro. Por exemplo, você pode ler um deles sempre pela manhã e outra à noite. E você que tem muitas atividades durante o dia a dia, está indo em breve para o 3º ano, está conseguindo dar continuidade à leitura, né, de 3 livros diários? Tem sido mais difícil por causa da escola, a escola é muito pesada,
mas eu não deixo esse hábito de lado. Pelo menos um livro eu estou sempre lendo. Agora tem intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa. Não saia daí! De uma hora para outra, foi como se tivéssemos ficado de mãos atadas, sem saber ao certo o que viria pela frente. Só não podíamos ficar de braços cruzados. Pelas mãos dos deputados, importantes leis foram criadas, como o Programa Mais Social, que está transferindo renda para alimentar as famílias mais vulneráveis. Com o apoio da Assembleia, mais de 15 mil novos empregos foram gerados, só no primeiro trimestre de 2021. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com vacinação recorde no país. E os mesmos braços que estão recebendo a vacina são aqueles que cuidam e salvam vidas, que mantêm o lar, que protegem, que lavram a terra, que produzem, que mantêm as cidades limpas e o comércio de pé, que movimentam a vida em direção a um futuro de esperança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. De volta, o Ler e Viver de novembro debate a literatura fantástica com a escritora Bia de Felice, autora do livro Ruínas da Escuridão, escrito por ela em 2019, quando tinha 14 anos e publicado ano passado pela Life Editora. Essa obra nasceu a partir de um trabalho de escola, né, Bia? Conta um pouco sobre esse processo pra gente. Sim, foi a partir de um trabalho que meu professor de redação passou na escola para escrevermos um livro. Não foi muito fácil no início conciliar a escrita com a escola, mas sempre foi algo que eu queria e com esse trabalho me deu a chance de realizar. Como que foi o professor, ele lançou esse desafio para cada aluno? Para cada um escrever um livro? Sim, foi para todas as pessoas do primeiro ano. Ele passou na aula de redação dele e foi um trabalho para o ano inteiro. A ideia inicial era um romance, mas você buscou inspiração em seus livros favoritos, que são de ficção científica e suspense, né? Na obra é retratada história que mistura os 4 elementos com uma surpresa, que é o 5º elemento. Depois de muitos anos preso, agora decide lutar por liberdade. Conta mais pra gente sobre essa história, seus personagens e a ideia de dar continuidade para ela. É uma história que gira muito em torno da nossa relação com o meio ambiente e de como não estamos cuidando bem dele. Os personagens são os 4 elementos da natureza, ar, fogo, terra e água, além do 5º elemento, o X. Cada um possui um dos pecados capitais, como sua maldição pelo dom que possuem. E o livro retrata bastante de como lidam com isso. Eu já comecei a escrever o 2º livro e pretendo algum dia lançá-lo, mas é complicado manter o ritmo da escrita junto da escola e os vestibulares, como eu já disse. Além de escritora, você também é defensora dos animais, fala inglês fluentemente, está aprendendo italiano, toca guitarra, violão e ukulele e às vezes se arrisca em compor. De onde vem tanta energia e disposição e como que a literatura colabora para isso, Bia? Eu sempre tive um amor muito grande por tudo que é artístico e nunca consegui ficar parada por muito tempo. Sempre estou começando projetos novos. A literatura me ajuda muito com a ansiedade e o estresse, tanto escrevendo quanto lendo. Bia, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar dessa edição do Ler é Viver. Antes de se despedir, quero que você leia um trecho do seu livro Ruínas da Escuridão. Agradeço por você me receber. A coisa que senti foi um pouco do meu poder se esvaindo, uma semente depositada no mundo. Então senti aquele puxão para que acordasse. Uma névoa branca apareceu, junto de um choro baixo do que eu sabia ser uma criança. E o planeta Terra se agitou para o que quer que fosse me mostrar. Então eu vi 5 bebês: fogo, água, terra, ar e X. E se você ficou interessado em ler o livro Ruínas da Escuridão, escrito pela Bia de Felice, você pode adquiri-lo de que forma, Bia? Na Papelaria Franco, na Rua Maracaju, ou com a gente pelo meu Instagram. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Ler é Viver. Eu desejo boa sorte nas futuras publicações. O Ler é Viver fica por aqui. Até uma próxima. Leia um livro.